Boa noite a todas, todos e todos. Eu sou a Raíssa Veríssimo, aluna do sexto período do bacharelado em Artes Visuais, e agradeço imensamente a presença de vocês que estão aqui na sala, que vão estar no YouTube, e enfim. Sejam muito bem-vindos, né, ao Arte Profissionalização, que é uma iniciativa sem financiamento, apoiada pelo Instituto de Artes da UERJ, pelo Centro Acadêmico Matheusa Passarelli, pelo Programa de Extensão A Crítica, pelo Grupo de Pesquisa Arte Contemporânea Estádio do Espelho e pelo projeto de extensão Campo Experimental da Imagem, que, né, sempre nos ajuda aqui com o Zoom. Com o desejo de ter amplo acesso, o evento vai ser gravado, né, a gente já começou a gravação, então a participação implica na imediata e irrefutável autorização de imagem e voz para veiculação pública no canal do YouTube do Instituto de Artes da UERJ, por um prazo indeterminado. Então, peço a compreensão, né, de todos. E hoje é o último encontro da nossa edição especial com a Casa da Escada Colorida. Nós vamos estar com a Camila Pinho para falar sobre organização de arquivo de artista e metodologias de precificação de obras de arte. Um importante tópico de discussão, que, porém, assim, atravessa os limites caseiros e também acho que os segredos do mercado de arte. São temas que a gente vê pouco na faculdade, são temas, enfim, muito importantes de serem ensinados, aprendidos e discutidos. E por isso, né, que a gente traz para o Arte Profissionalização, né, que o evento tem essa característica de desejar discutir sobre as questões que muitas vezes não são comentadas. Então, ele tem esse caráter didático, né, enfim. Para isso, então, a gente vai estar um pouco com a Camila, né, vamos aproveitar, assim, para conversar, botar as questões e, enfim, vou apresentar para vocês pela última vez, infelizmente, a Casa da Escada e depois um pouco a Camila. A Casa da Escada Colorida é um espaço independente de arte que tem como missão fortalecer a comunidade artística e democratizar a cultura por meio de educação, geração de oportunidades e processos de gestão cultural. E a Camila, que está com a gente, é uma das suas diretoras artísticas, atua em diferentes áreas da museologia, como a conservação, restauração, catalogação, produção de exposição e planejamento de museu. Ela trabalha como museóloga no Museu de Arte Moderna do Rio e anteriormente no Instituto Tunga e Casa Darius. Possui graduação em museologia pela Unirio e mestrado em conservação e restauro em Palazzo Spinelli, na Florença, em Itália. Não sei se eu falei certo, Camila. Falou. Ótimo. Bem, então, Camila, agora oficialmente, né, o agradecimento por você estar conosco, que é o que eu sempre falo, que é esse evento muito independente, então a gente sempre fica muito feliz quando as pessoas aceitam estar conosco, e claro, né, quando o público também se engaja, participa, e enfim, a gente agradece novamente a Casa da Escada Colorida, né, por aceitar a parceria, por ter tornado público todo o seu conhecimento, né, que são essas oficinas que normalmente são dadas durante a residência artística, e ao Tony Queiroga, que é o coordenador do projeto de extensão Campo Experimental da Imagem, que está cedendo esse Zoom para a gente fazer o encontro. Bem, feita toda essa apresentação longa, vou passar a palavra para a Camila, e vocês já sabem, né? A Camila fala e a gente entra no meio, conversa, discute, enfim, é para todo mundo ficar bem confortável. Vou deixar agora com você, Camila. Obrigada. Eu que agradeço. Antes de começar a falar, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu tenho começado as minhas apresentações assim. Eu sou uma mulher cis, branca, com cabelos louros, mais ou menos na altura do ombro, franja, uso óculos de armação escura. Estou na sala da minha casa, tem uma parede branca de tijolinho atrás, uma obra de um ex-aluno da UERJ, Pedro Carneiro, muito querido, maravilhoso e um grande amigo. Eu vou começar a... Eu vou compartilhar a tela, só um minutinho. Vocês me digam se vocês estão vendo. Sim. Só um minuto. Estão vendo em tela cheia, certo? Sim. Certo. Eu, a partir de agora, não estou mais vendo vocês, então eu tirei as janelinhas, mas eu queria pedir para vocês... Eu não queria que isso aqui fosse só uma apresentação, eu acho que
esse tema, esses temas, né? A gente vai falar de 3 coisas aqui hoje, que na verdade são 2 assuntos maiores, mas eu divido em 3 partes essa conversa. A gente vai falar de coisas que podem e que devem ser muito discutidas. E que essa apresentação, ela foi... Eu montei essa apresentação num momento lá na Casa da Escada Colorida, quando a gente tinha a segunda ocupação de artistas na residência artística, em que eu percebi que existiam alguns temas que eram muito ou tabus ou muito difíceis de serem discutidos porque não se discute em ambientes de formação artística. E também não se discute em ambiente de formação de pesquisa artística, de curadoria. Eu estava ouvindo as falas de vocês, quem se sentiu à vontade de se apresentar. Então, assim, tem curador, produtor, tem museólogo, tem artista, tem pesquisador, e são temas que a gente não fala muito. O primeiro tema é muito próximo à área da museologia, é muito próximo à catalogação de arte. Eu queria deixar claro aqui que eu não vou ensinar a catalogar obras, mas eu me baseei em experiência em ateliê de artista, em experiência conversando com artistas que têm os seus arquivos muitas vezes caóticos, assim, porque não têm conhecimento da necessidade de se organizar os seus arquivos. E que chega um momento da carreira que se perde informação, se perde memória. Então, eu vou dar o meu ponto de vista de como, de uma maneira, existem outras, e cada um pode encontrar a sua, mas de uma maneira que pode facilitar a vida numa organização desses arquivos de artista e, quem sabe, no momento em que houver condição de ter uma equipe externa trabalhando com artistas, de museólogos, pesquisadores, arquivistas, bibliotecários, enfim, essa informação já vai estar organizada para que o acesso às informações seja feito de uma forma mais eficaz. Então, por onde eu começo. Eu, no fim de cada fala desses três mini temas, que não tem nada de mini, porque são complexos, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Eu sei que muitas vezes essas perguntas também chegam depois, quando a gente reflete sobre o assunto. Eu sei que também tem pessoas que preferem não fazer perguntas publicamente, então por isso eu estou deixando o meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar. Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu estou falando, abre o microfone, fala o seu nome e me pergunta, não tem problema nenhum, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para isso. E no final, depois de tudo, a gente abre de novo para se alguém quiser fazer alguma pergunta que tenha passado e que se lembrou depois no final, tá bem? Eu vou começar falando da organização dos trabalhos. Dentro de um arquivo, dentro de um ateliê. Quando eu falo arquivo, já pensando talvez num artista que não esteja mais vivo, né? Então, a gente pode usar a palavra ateliê. Porque mesmo em produção, e na verdade é o ideal, é você ter todas as informações dos seus trabalhos reunidas e organizadas, porque você mesmo, quando eu falo você, é você artista, mas a gente pode também entender que quem está aqui, quem está escutando, pode dar um suporte para o artista na forma de museólogo, curador, pesquisador, mas o artista ou quem trabalha com ele, em pouco tempo pode esquecer de informações que são importantes para a carreira dele. Então, a gente vai passar tópico por tópico. Eu faço uma sugestão de que as obras... Vocês estão vendo esse número aqui, né? Que é um exemplo, 2021.001. Que as obras sejam registradas. E que esse registro não seja... que ele vai ganhar um nome, né? Esse registro. Que não seja o título da obra. Porque muitas vezes o título da obra pode mudar. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Uma obra nasce com título e por anos ela vira
ou então nasce sem título, o artista não quer dar título, e por muitos anos se cria um apelido para essa obra. O Tunga mesmo, ele tinha muitos, que eram sem título, e depois ele mesmo dava apelido para obras. E aí esse título vira. E eu não estou falando nem de título atribuído, que é quando, né, a história atribui, mas o próprio artista depois resolve chamar a obra com aquele apelido, ou simplesmente resolve mudar, porque antes era um título que não era exatamente aquilo que ele queria dizer, ou então simplesmente podem ter títulos repetidos, como o famoso sem título. Então, a minha sugestão, até para que o artista tenha uma ideia da produção dele, é que faça esse número que a gente chama de número bipartido. Ou seja, o ano de produção dessa obra, que no caso aqui eu botei 2021, ponto, a ordem que essa obra foi produzida. Então, essa seria a primeira obra produzida no ano de 2021. Então, 2021.001. Isso a gente pode entender que a gente vai organizar dentro de pastas, num drive. Esse drive pode ser dentro do computador, pode ser num servidor, pode ser num servidor físico ou numa nuvem, pode ser em HDs externos. A minha sugestão, por questão de segurança, é que exista pelo menos 2 cópias idênticas dessas informações e que essas cópias estejam em locais físicos diferentes. Então, se você tem um ateliê que não é dentro da sua casa, que você tenha um backup de todas essas informações na sua casa. A questão que sempre surge de guardar informações dentro de nuvens. Eu sou do mundo da museologia. Na museologia, no mundo dos museus, a gente não costuma fornecer informações para nuvens, porque essas nuvens são nada mais, nada menos do que grandes corporações arquivando os nossos dados. E no momento em que você dá para arquivamento para uma grande corporação como a Amazon, o Google, você está entregando toda a segurança daquela instituição. Então, para o mundo de museus, não aconselho, não é um standard que não se usa Google Drive, essas coisas. Tem quem use, mas é um consenso de não ser usado. Para o mundo de ateliês ou de institutos menores, vai facilitar muito a vida você colocar num drive, numa nuvem que você acesse remotamente de qualquer lugar. Não que um servidor físico você também não consiga acessar, você também consegue acessar remotamente. Mas um Google Drive, por exemplo, a manutenção é muito mais barata, enfim. Então, eu acho que botar numa balança o quanto que é importante a segurança daquela informação. Então, assim, de uma maneira geral, para artista, acho que tudo bem colocar num Google Drive da vida. Eu não escolheria, mas né, quando o volume ainda é pequeno, acho que tudo bem. Enfim, voltando para cá. Esse esquema que eu fiz, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, então, tá aí, tá vendo? Sim, estamos vendo. A gente está falando desse 2021.00 como uma pasta, vamos chamar assim, uma pasta mestre, né, dessa obra. Dentro dessa pasta, a gente vai incluir novas pastas que vão ter informações diferentes dessa obra. Tudo que você puder registrar da obra vai ser muito importante para você resgatar no futuro o processo, a própria obra e procedências dessa obra, para onde ela foi, para onde ela vai, etc. Então, uma pasta que é muito importante é a pasta de fotografia. E aí eu coloco aqui três exemplos de fotografias que você precisa ter numa qualidade ok para identificação. Aqui eu acho que não é o caso de colocar foto em TIFF altíssima qualidade. Isso você vai ter, ela também vai estar com esse número remissivo, né, que você vai entender que esse arquivo é dessa obra.
só que numa outra pasta, porque isso vai ocupar muito espaço. Então, talvez seja bom você fazer um outro lugar só com imagens em alta qualidade. Mas aqui a gente está falando de informação. Então, a gente precisa de de fotografias que você vai identificar essa obra. Então, uma boa foto da frente, uma boa foto do verso e uma foto de algum detalhe. Por exemplo, uma assinatura que vai ser fácil de você identificar. Às vezes, por exemplo, uma gravura que vai ter tiragem. Você vai tirar a foto da tiragem. E aí, um detalhe, por mais que sejam obras idênticas, né? Por exemplo, gravura. Você vai dar um número para cada impressão dessa gravura, tá? Não é o conjunto de impressões, é para cada, se é 1 de 100, você vai dar para 1 de 100, se é 2 de 100, você vai fazer uma outra que vai ser da 2 de 100. Então, por mais que a gente ache que sejam idênticas, não são, e vão para o mercado. Indo para o mercado, são muito fáceis de serem reproduzidas. Então, é bom fazer essa diferenciação na hora de guardar essas informações. E cada obra é uma obra. E cada número vai servir só para aquela obra. Por mais que a obra se perca, seja destruída, sofra o maior dano possível, um incêndio, vire pó, aquele número vai ser sempre daquela obra. E por isso que é tão importante guardar as informações daquela obra. Por mais que ela se perca, as informações vão estar guardadas, o seu processo criativo vai ser preservado, a sua história vai ser preservada. Então, aquele número para aquela obra, mesmo que essa obra suma, desapareça, desintegre, ele nunca vai ser de outra obra, ele vai ser sempre daquela obra. Então, uma pasta com essas fotografias de identificação, uma outra pasta com documentos sobre essa obra, e aí eu botei aqui 3 tipos de documento, mas vocês podem botar uma infinidade de documentos. Então, o primeiro é um recibo de venda, se você já vendeu essa obra, que vai dizer para onde ela foi vendida. Né? Quando a venda foi feita por você ou através de uma galeria que te representa, é bom você ter um recibo para você sempre ter o registro de quando ela foi vendida, por quanto ela foi vendida, para quem ela foi vendida. Um outro documento é o certificado de obra, e esse a gente vai falar no próximo tópico, porque esse também é um assunto muito questionado, assim, como se faz o certificado de obra e que, na verdade, não tem nenhum granquê. É super tranquilo fazer um certificado de obra. E ter o certificado de obra escaneado com a sua assinatura certinho, guardado, porque também se falsifica muito o certificado de obra. O certificado de obra não é obra, é um documento que diz que aquela obra é autêntica, mas se usa muito o certificado para tentar fazer vendas obscuras, certificados falsificados. Um outro documento importante é um manual de montagem da obra. Então, se é uma obra que não é numa mídia tradicional, né, se não é uma tela, se não é um papel, ou até se for uma tela, mas se for um díptico, um tríptico, que tenha um manual de montagem, porque você hoje sabe como você quer montar essa obra. Daqui a 10 anos, você pode ter esquecido, ou simplesmente você não ter acesso mais a como essa obra vai ser montada. Ela pode estar numa instituição fora, enfim. E é sempre bom quando você produz uma obra que não tem uma montagem lógica, seria uma montagem lógica, botar, pendurar na parede. Qualquer outra coisa de montagem que você acha importante para sua obra, você fazer um manual. E esse manual não tem modelo, tá? A gente, no MAN, por exemplo, a gente faz manuais seguindo um certo modelo, mas não tem um modelo ideal. O que eu sugiro é sempre mostrar esse manual para alguém que não conheça a sua obra e que não conheça aquela obra, né? E que não esteja envolvido no processo de criação daquela obra. Então, você pega e chama um amigo, fala assim, lê esse manual, vê se você está entendendo como é para montar essa obra. Se ele explicar exatamente como é para montar, é porque o manual está bom. Se ele ficar com dúvida, é porque você precisa ser mais claro, mais direto naquele manual. Isso serve desde, como eu falei, um tríptico que você vai colocar na parede, vai dizer nesse manual a distância entre um e outro, a altura que cada um tem que ter, como também uma instalação, que você vai falar a área que essa instalação vai ocupar,
se tem projeção, o tipo de projetor, a qualidade da imagem do projetor, quantas pessoas podem estar interagindo na obra ao mesmo tempo, uma performance. Se você sempre tem que fazer essa performance, ou se essa performance pode ser feita por outra pessoa. Se puder ser feita por outra pessoa, que tipo de pessoa que pode ser feito? Pode ser um homem, pode ser uma mulher jovem, pode ser uma mulher mais velha, pode ser qualquer pessoa. Enfim, qual a vestimenta da pessoa durante a performance, qual o tempo, qual a música, isso tudo você precisa colocar no manual de montagem. Repito, hoje as informações estão muito frescas na cabeça do artista. Amanhã, o artista já vai estar dentro de outra obra, já vai estar pode estar completamente fora já do que ele pensou no momento em que concebeu uma obra. E óbvio que isso não precisa ser rígido. Você, inclusive, pode dizer no manual de montagem que não tem uma rigidez na montagem, que a montagem pode ser feita de forma livre, respeitando certos parâmetros, que a performance pode ser feita com quantas pessoas quiser, mas tem que ser feita no ambiente X ou Y. Ou você, daqui a 10 anos, pode rever essa obra e querer mudar esse manual de montagem e mudar o manual de montagem, mas é bom você registrar essa história. E aqui dentro desses documentos podem ter também outras coisas. Por exemplo, você vai fazer um vídeo, né? Alguma obra em videoarte, que precisa de uma equipe de edição, captação, figurino, enfim, o que quer que seja, né? Vídeo a gente acaba abrindo um leque gigante de equipes de colaboração, assim como áudio. E você precisa ter essa ficha registrada, você precisa saber quem que trabalhou com você, até para entender que forma você vai acreditar essas pessoas. Então, talvez seja bom também você incluir aqui nesses documentos essa ficha de créditos, né? E mais uma pasta onde a gente vai colocar uma ficha de obra. Essa ficha de obra, como eu já falei, não é uma ficha de catalogação. Eu não ensinaria, nem poderia ensinar numa conversa de 1 hora o que é catalogação museológica. Catalogação museológica é um assunto muito extenso, muito profundo e que somente museólogos podem exercer segundo a legislação brasileira. Então, o que eu vou falar aqui é de uma ficha que eu usei partes de uma ficha catalográfica que eu já fiz para um projeto, peguei partes dessa ficha e apliquei para esse universo de ateliê de artista, em que muitas vezes não vai ser um museólogo que vai nutrir essa ficha, e sim o próprio artista, ou o assistente, ou alguém que trabalha com ele, que não necessariamente vai ter uma formação na área. Então, são campos que vão ser nutridos de informações para que essas informações não se percam. A gente sabe que a realidade de um ateliê nem sempre é a realidade que se pode contratar uma equipe, né? Então, a gente também tem que trabalhar com essa realidade. Sobre essa ficha, como vocês podem ver, é uma obra do Ivens Machado, foi de um projeto que eu trabalhei para o projeto Ivens Machado no inicinho, bem no início do projeto. O Ivens tinha acabado de morrer. Eu, junto com a Mônica Granchan, que infelizmente nos deixou tem menos de um mês, era assistente do Ivens, a gente pensou muito na realidade em que se encontravam as obras dele. Existia um objetivo final nessa identificação de obras do Ivens. O objetivo era fazer uma catalogação, mas principalmente identificar onde estavam essas obras pelo mundo, né? Em que coleções, quantas obras tinham sido produzidas. As coisas não estavam muito organizadas a princípio, e depois eu acabei percebendo que estavam muito organizadas, porque a Mônica ela tinha uma cabeça genial, assim, ela guardava muita informação, ela era assistente muito próxima dele, ele tinha morrido há muito pouco tempo, então estava tudo muito fresco. E aí a gente elaborou essa ficha pensando em
buscar essas informações para depois passar para um nível mais profundo de catalogação museológica. Então, aqui tem partes dessa ficha, eu fui dividindo, tá, em áreas da ficha para caberem no slide. Mas, basicamente, a ficha você pode pegar um Excel, e quem quiser dar print, fica à vontade, não tem problema nenhum. As informações importantes e sigilosas dessas fichas eu, obviamente, tirei. E todos esses campos que tiverem um asterisco são os campos fundamentais. Tá? Os outros são campos importantes, mas não os campos fundamentais de identificação. Essa ficha, a gente vai estar lá dentro daquela pastinha, e eu sugiro que exista também uma tabela mãe com essas informações fundamentais, né? Que seria o número de registro, título, DAV, etc. Vocês vão ver, para depois você poder... E uma mini fotinho para depois você poder fazer essa busca mais fácil, né? Você vai na tabela, você vê a obra tal, qual é o número tal, vai lá na pasta, abre, vê a ficha e vê todas as informações dessa ficha. Mas, basicamente, no cabeçalho dessa ficha teria uma foto de identificação, não muito grande. Aqui a gente optou por botar uma foto só, porque é uma obra que é tridimensional e que todos os lados são muito parecidos, então não teria nada, né, para diferenciar. Se for uma obra bidimensional, botar só a frente basta. Aqui eu botei logo, interrogação, porque às vezes o artista tem uma logo, pode querer botar isso na ficha. O número de registro, que é aquele número de registro que a gente botou lá. O meu exemplo era o 2021.001. Esse aqui é o exemplo real dessa obra do Ivens, que é 2016.0043. A coleção em que ela se encontra no momento, então essa obra naquele momento se encontrava no acervo do Ivens Machado, no acervo pessoal. E aí pode ser o seu acervo pessoal, pode ser o museu tal, a coleção particular tal. Tem um negócio aqui bem em cima do meu... Não consigo ver. Informações técnicas. Autoria, que muito provavelmente será o próprio artista, mas também pode ser uma coautoria, então pode ser o artista mais um outro. O título, a data de produção da obra. O local de produção, vocês podem ver que ele não tem um asterisco, porque ele não é fundamental, mas ele é muitas vezes muito importante para depois se entender a trajetória daquele artista. Então, por exemplo, um artista que vai fazer uma residência artística fora, né? Ele sai da cidade de origem dele, vai fazer uma residência artística, não sei, vamos botar aí, no México. E ele vai produzir obras durante essa residência. Então, colocar o local de produção e o ano já vai determinar que ele produziu essas obras durante esse período de residência, e isso vai falar muito sobre a produção dele, né? As mudanças, a evolução dele naquele período de tempo por causa daquela residência. Então, é importante. A técnica, material e técnica, e aí que vocês fiquem à vontade para da forma como vocês acham melhor, porque eu não vou dizer o vocabulário controlado museológico, porque vai ser impossível, mas a minha sugestão é colocar o máximo de informação que vocês têm. Então, se é uma assemblagem com um monte de material, diga cada material desses. Não se preocupe com sobre, sabe, óleo sobre tela. Não se preocupe. Se você sabe, coloca. Mas se você não sabe, bota óleo, bota tela. Coloca tudo quanto é material que tem ali. Se você colou, bota o tipo de cola que você colou. Isso pode ser importante no futuro para por exemplo, um restauro dessa obra. É importante dizer se essa obra é assinada ou não, aonde que ela é assinada. Esse é um tópico também bem discutido sobre a importância de se assinar a obra de arte. Não é uma regra, óbvio, mas quanto mais informação você tem padrão nas suas obras, se é que são obras materiais, né? Aqui a gente está falando de obras, nesse caso, assinatura de obras que são tangíveis. Quanto mais informação você tem, e se isso segue um padrão, num futuro, mais fácil vai ser de identificar uma obra falsa sua, atribuída ao artista, né? Então, a assinatura, ela é impossível de ser copiada. Ninguém é capaz de copiar uma assinatura de próprio punho. Por quê?
existe uma ciência por trás disso, né? A forma de alguém assinar, ela é única e ela pode ser comparada com uma assinatura que, a priori, é muito parecida, mas que vai ter movimento diferente, vai ter o peso da mão diferente. A assinatura, ela muda muda durante nossa vida, então a assinatura desculpa dar barulho, porque estão tirando o lixo. Quando a gente é jovem, a gente assina de um jeito, quando a gente fica mais velha, essa assinatura fica mais tremida, fica mais falha, fica mais leve, ou fica muito pesada para poder compensar, às vezes, uma questão motora. Então, a assinatura também pode datar a sua obra. Então, se puder e quiser, e isso for uma questão importante, é bom assinar. E aí é bom dizer se está assinado e onde está assinado. As dimensões, e aí existe um padrão que é sempre primeiro a altura, depois a largura, depois a profundidade, em centímetro e não em metro, sempre em centímetro. E aí a gente está falando aqui da dimensão da obra, mas se essa obra, por exemplo, já tiver moldura, pode pôr também a dimensão com moldura. Se for um vídeo ou uma obra sonora, a duração dessa obra. O peso é uma informação importante por uma questão logística. Se for possível, é bom colocar obras que são muito pesadas, é bom saber, já ter isso registrado para não ter que pesar toda vez que for fazer um transporte ou uma mudança. Às vezes tem lugares de exposição que têm restrições de peso, né? Que são prédios que não suportam pesos muito grandes, muito altos. Então é bom você saber quanto pesa a sua obra para não correr o risco, se for uma obra muito pesada, de chegar no local e ele não poder ser exposto onde ele estava sendo planejado. Se tiver edição e tiragem, é importante colocar. Aqui eu botei esse tópico de participações, ficha técnica, colaboração, para ter também na ficha da obra. E aí uma biografia dos participantes. Eu já peguei muita obra em que tinha lá a participação da pessoa, e aí perguntava para o artista, quem é essa pessoa? O artista ficava me olhando assim, tela azul. Esquecia, porque às vezes é um cara que te ajuda no som, porque foi indicado de alguém. E você esquece o que ele fez, você não lembra nem da cara, porque às vezes é uma equipe grande. Então, coloca fulaninho do som, sabe? Se tiver o contato, bota o contato do fulaninho do som. É importante, isso pode facilitar uma hora, por exemplo, de direito de reprodução, por exemplo, daquela obra. Ai, espera. Tá. Área de procedência é onde essa obra se encontra hoje, com a coleção. Então, aqui não tinha nenhuma... Quer dizer, até tinham algumas informações que eu omiti, porque eram, né, sigilosas, mas nesse caso a obra ainda estava no acervo do próprio artista, do Ivens, né? Então, vamos pensar aqui que a obra está numa coleção particular, que ela foi vendida. Qual é o nome da coleção? O nome que o colecionador gostaria de ter num crédito de legenda, por exemplo. Isso é importante, porque tem colecionador que não gosta de colocar o nome dele, e aí você já deve ter visto que coloca coleção particular, não diz o nome da coleção. Isso é bom de perguntar, porque se algum dia alguém vai usar a sua obra para um catálogo, por exemplo, o direito de imagem é seu, mas você tem que fornecer as informações corretas, né? Então, por mais que essa obra não esteja... Gente, eu estou falando seu como se eu estivesse falando com um artista, mas vocês estão entendendo, né? Não tem só artista aqui. O direito da obra é do artista, mas as informações que vão sair ali são informações importantes, inclusive da coleção. E aí é bom, o colecionador gostaria de ser tratado. A forma de aquisição, que pode ser venda, pode ser doação. Se teve algum intermediador, e aí pode ser um doador como pode ser um vendedor. Um doador, por exemplo, vocês já devem ter visto na Arte Rio, sempre no primeiro dia, tem aquele tagzinho do mar, que é o wishlist do mar. O mar não vai comprar as obras, mas ele bota aquele tag para que algum bom feitor compre a obra e doe para o mar.
E óbvio que isso vai gerar um crédito na legenda dessa obra para sempre. Vai estar lá, obra, Museu de Arte do Rio, doação fulano de tal. Então, pode ser que alguém compre a obra para doar para uma instituição, o que é um mundo maravilhoso para o artista, né? Então, isso é bom também estar registrado. O vendedor, se tem um galerista ou um intermediador para fazer a venda. A data de entrada nessa coleção, que é muito importante para você ter ideia do tempo, isso faz parte da história da obra. O valor de compra, né, por quanto essa coleção ou quanto essa pessoa pagou. Valor de seguro, se tiver. O endereço, o contato direto. Às vezes, o contato direto da coleção não é o colecionador, é alguém que faz a gestão da coleção. Existem muitas empresas que fazem gestão de coleção particular, então é bom você ter o contato direto, porque nem sempre você vai falar com o colecionador. Os telefones de contato e e-mail. O histórico dessa obra, e é que esse bloco de informações, ele pode ser, você pode fazer copy and paste fazendo vários, porque, por exemplo, referência arquivística, bibliográfica ou de publicação, podem ter vários, né? Essa obra pode ser reproduzida em vários livros, em várias publicações, e aí você vai acrescentando. Participação de exposição, a mesma coisa. Aqui, eu acrescentaria hoje, além de título, local e período da exposição, eu acrescentaria o curador, porque eu acho que hoje essa é uma informação muito importante. Existem curadores que têm predileção a certos artistas, existem curadores que têm uma visão que vão para linguagens, e existe também uma questão de status. A gente sabe muito bem que você ser selecionado para a exposição do fulano de tal é um grande prestígio. Então, é importante. E aí as procedências anteriores, ou seja, as coleções por onde essa obra já passou. Isso também você pode ir criando um histórico. É óbvio que você não vai ter o controle absoluto dessa informação, porque as obras circulam, uma vez que ela é vendida, sai do seu ateliê, ela circula. Ela pode ficar para sempre numa coleção, como alguém pode comprar para especular, para vender, ou porque está com um momento de dificuldade, vai precisar vender, ou porque vai se mudar, vai vender. O ideal é se manter uma relação com os colecionadores, mas nem sempre é possível pelo outro lado também. Mas se tiver essa informação, vai acrescentando. E aí acrescenta tudo isso, a data de entrada, a data de saída. Isso, num histórico, você pode te falar muita coisa sobre a história dessa obra. Aqui é a área de conservação, que, obviamente, para essa área ser completamente preenchida de uma maneira mais profissional, seria o ideal a consulta de um profissional de conservação e restauração ou um museólogo. Mas, muitas vezes, quando essa obra sai para uma exposição, por exemplo, você empresta para uma exposição, você já vai ter essas informações. Você pode pedir, porque para sair para uma exposição, se sai com seguro, ela tem que ter um laudo de conservação, senão o seguro não vale de nada, tá? Isso é importante. O seguro só vai valer se tiver um laudo de conservação, que ele vai ser feito antes de sair do local normal da obra, então, no caso do ateliê. Quando chega no local de exposição, ele vai ser conferido. Quando sai do local de exposição, vai ser conferido. E quando retorna para o local de origem, também vai ser conferido. Só esse laudo vai dizer se houve dano durante o processo de exposição, ou seja, durante o período que o seguro estava cobrindo essa obra. Se não tiver laudo, esse seguro não vale de absolutamente nada, porque se tiver qualquer dano, o seguro vai questionar e vai falar: cadê o laudo? Como eu vou saber que não tinha esse dano anteriormente, se não tem um documento me dizendo, com a assinatura de um conservador, restaurador ou museólogo? Porque também não adianta fazer um laudo de conservação de uma pessoa que não tem experiência na área de conservação. Então, tem que ser alguém experiente, de preferência, com formação nessas áreas.
Então, você pode acabar sugando essas informações desse laudo. Então, o estado de conservação, se tem laudo, se não tem. Se tiver o laudo original, você não tem direito. É da pessoa que faz, né, a exposição, o documento. Mas você pode escanear, é do seu direito escanear e você guardar. É um documento que fala sobre a sua obra. Isso serve tanto para proprietários que compraram obras, como o próprio artista. Você tem direito de ficar com uma cópia desse laudo. O responsável pelo laudo é importante também você arquivar essa informação, a data, e aí tem essas informações que muitas vezes são fornecidas pelo próprio profissional que vai fazer o laudo ou pela própria produção da exposição, né? A temperatura ideal de conservação dessa obra, a umidade e a luminescência. Existem padrões internacionais de conservação. Eu não vou me estender nesse assunto. Se alguém precisar de alguma ajuda, pode conversar comigo depois, não tem problema nenhum. Mas aqui são questões específicas e técnicas que eu não vou entrar. Intervenções anteriores, isso é bom também saber, porque às vezes, mesmo que a obra esteja no seu ateliê, ela pode sofrer algum dano e precisar de um restauro. Então, é importante você saber se ela teve intervenção, quando foi feita e pedir o relatório de restauro. É de praxe da ética profissional do restaurador fazer um relatório de restauro. Desconfie da pessoa que se nega a fazer relatório de restauro. É antiético não fazer. O relatório de restauro não vai te ensinar a restaurar. O relatório de restauro vai dizer o que foi usado naquela obra. Precisa saber, porque aquilo é importante para a história da obra. Porque numa próxima intervenção, um novo restaurador, não sabendo o que tem dentro daquela obra, o material composto daquela obra e o material que foi inserido posteriormente, pode usar algum material que vai reagir de uma maneira negativa. Então, precisa saber, precisa ter esse relatório de restauro. E esse relatório de restauro pode estar guardado dentro daquela pasta documentos. Recomendações relativas à conservação são importantes. Então, por exemplo, transportar somente em pé a obra é uma recomendação, porque ela tem partes que são soltas, ou fazer caixa do tipo duplo é uma recomendação. Dizer se tem esquema de montagem e alguma observação de montagem, se for importante. Aqui é uma área, já é a última parte dessa, não sei nem que horas são, tô falando muito, né, Raíssa? Acho que a gente vai passar. Não, tudo bem. Depois eu Tá. queria botar algumas perguntas, mas eu posso falar depois. Tá. Essa é a última parte da ficha, e a gente abre para pergunta. O registro da obra, essa daqui também vocês podem replicar, né? Porque você pode ter mais de um registro. Esse registro, você precisa dizer quem fez o registro, né? O autor da imagem, o formato da imagem, resolução, tipo de vista, porque pode ser uma vista frontal, lateral, aérea, a data e o endereço, por exemplo, o endereço eletrônico onde está salvo esse arquivo. Por que isso é importante? Porque você deve ter um acordo com quem faz a imagem para você, o registro da obra para você. Porque você tem o direito sobre aquela obra, porque a obra é sua, mas o fotógrafo também tem o direito sobre a foto. Isso, quem viu a apresentação da Raquel Balaciano, ela fala muito sobre isso. Então, quem ainda não viu, acho que é bom procurar. A Raquel fala sobre direito e arte. Então, é bom procurar. E é bom você ter tudo isso dentro da ficha, compilado, registrado. Ou seja, o máximo de informação que você tiver sobre a obra é melhor. E no final, observações, porque obviamente podem ter informações que não couberam em algum dessas linhas e a gente pode inserir em observações ou, eventualmente, se criar novos campos. Né? Como eu falei, isso não é uma ficha fechada, isso tem que ser maleável para cada realidade. Essa é uma sugestão que eu dou e que vocês podem aplicar para a realidade em que vocês se encontram. A minha sugestão é que esses itens estejam lá, por mais que eles não sejam usados
assim, no primeiro momento, mas que eles estejam ali. Além disso, é muito importante que essa atualização seja feita sempre, sempre. Que não seja uma coisa de, vou tirar uma semana para fazer isso. Não, sempre que você receber informações, você atualizar aqui. E atualizar a tabelinha, né? E que isso vire uma rotina dentro do trabalho, do ateliê. Porque é muito importante você saber, você construir a sua memória, né? Senão ela se perde realmente. E aí vai ter um momento em que nem o artista, nem quem está junto do artista vai ter mais acesso a ela. Mas acho que agora a gente pode abrir para pergunta, lembrando que tem mais dois outros tópicos que são longos. Não sei se alguém quer botar a pergunta, eu acho que eu vou então comentar brevemente de algo que eu lembrei, que é da Maria Martins, que está em exposição lá no Roberto Marinho. E você falou do título, e é muito engraçado, porque essa alteração de título causa confusão até hoje. Os visitantes costumam perguntar muito sobre isso. Enfim, fica entre colchetes, né, o outro possível título, enfim. E aí eu fiquei pensando também no quanto, quando a gente vai montar a obra de artista em exposição, às vezes as coisas chegam para a gente como se fossem muito óbvias, mas não, às vezes, por exemplo, se tem um fone, é uma loucura na hora de montagem, a gente fica, tá, mas o artista pensou o fone do lado, embaixo, como? Em qual distância? Até mesmo a altura, assim, porque o padrão, normalmente a gente bote na linha do olhar, mas às vezes o artista não pensou e a informação não vem, é uma loucura na hora de montagem. Sim. E também essa questão do padrão das medidas. Muita gente erra, isso também é sempre, enfim, já vivi muito caos em montagem com isso. Mas a pergunta, para a gente não se alongar muito e passar para os outros tópicos, eram duas, na verdade. A primeira sobre coleção, que você falou da gente ter um histórico de vendas, eu fiquei pensando se você acha, eu não tenho experiência com venda, então não sei se você acha que seria possível a gente ter um contrato com o comprador dele avisar sempre que vendesse, não sei se isso é comum. E a outra pergunta, ai caramba, eu não anotei a outra pergunta, tá vendo? E acabei esquecendo. Então, vou respondendo essa, para ver se você lembra. Por mais que tenha, não vai existir. Não vai existir ter um contrato com o colecionador. O que hoje existe é muito novo, está sendo ainda implementado, mas que são os contratos inteligentes em blockchain, que aí é um mundo à parte. Porque blockchain a gente tem as NFTs, né? Que aí eu não vou nem me alongar com isso, mas também tem os contratos inteligentes. E tem as certificações que você pode colocar dentro da blockchain. Os contratos inteligentes de venda dentro da blockchain, você pode fazer contratos, provavelmente não vai ser você quem vai fazer, mas contratar alguém que saiba fazer contratos, né? Que vai te gerar informações sempre que essa obra for vendida, porque esse contrato vai ficar atribuído a uma obra e sempre que ela for vendida, esse contrato vai ser passado para um próximo comprador. Isso pode garantir tanto essa atualização das informações automaticamente, você que vai ser o responsável pelo aquele contrato, ou seja, o artista que vendeu, né? Vai receber sempre essas informações, como pode gerar uma coisa que é muito importante para o artista que já tentou, eu não sei nem se chegou a passar e não está sendo colocado em vigor ainda, ou se não chegou a passar, sobre o direito de venda, em que o artista ele vende a obra a primeira vez, seja por meio de galeria ou não, e depois ele não tem mais acesso às outras vendas financeiramente. Então, a obra dele vai sendo especulada e vai sendo valorizada, mas ele não recebe nada sobre isso. Então, se você tem um contrato inteligente em que você vai receber X% a cada venda, você sempre vai receber a cada venda. Mas isso é um outro mundo, é o mundo do blockchain. Eu não sou especialista, eu tenho um namorado especialista. Às vezes ele sabe, especialista. Ele entende, mas não é especialista. E a gente conversa muito sobre isso.
Mas eu não sou especialista em blockchain, mas é possível. Existem pessoas já fazendo isso, cada vez mais, mas ainda são poucos. Mas se for pesquisar, eu acho que é um novo mundo aí que se pode explorar e que provavelmente vai dominar. A minha ideia é que, em algum momento, em busca de uma transparência, se o mercado de arte for para um lado de buscar transparência nas informações e nas transações, o que pode ser uma utopia, que a gente conhece o mercado de arte, mas se for para esse lado da transparência, das informações, das transações, os contratos em blockchain vão ser os contratos, né, inteligentes dentro da blockchain, vão ser os contratos que vão dominar o mundo de compra e venda de obra de arte, de bens culturais em geral. Fiquei bem interessada nisso. A Raquel estava com a mão levantada, não sei se você quer perguntar, Raquel. Oi, tudo bem? Era em relação a isso também. Sou Raquel, museóloga também, com a Camila. Era sobre isso, da relação de compra, só que aí veio na minha cabeça essa questão, não sei se a Camila vai saber responder o Portinari, por exemplo. O filho do Portinari recebe sempre uma porcentagem das vendas. Por que ele recebe e outros artistas não recebem? Isso que não tem nada a ver com blockchain, são esses artistas que já têm a família, os herdeiros, né? Sim, ele tem um instituto. Sim. Eu não sei, foi isso que eu falei, eu não sei se a lei foi aprovada e já entrou em vigor, mas existia uma lei existia um projeto de lei exatamente para isso, para que os artistas e os herdeiros até certo ponto, não é para sempre, recebessem em cima de cada venda da obra. Exatamente por ser injusto mesmo, assim. Que aí vai revendendo, né? Óbvio que existem artistas que já vendem a obra muito cara, tem fila de espera, etc. Mas a maioria, a gente sabe que a maioria dos artistas vendem a obra num preço que depois vai se multiplicar por muitas vezes. Sim. E que ele não tem retorno, né? Sim. Então, eu não sei. Eu também não sei. Se isso. Não, que eu sei que o do Portinari, que eu já vi venda em leilão, e em leilão eles sempre cobram o do Portinari uma porcentagem, e dos outros não. Então, não sei como que ele fez isso. Eu sei que tem uma lei também, mas ele já aplica isso, entendeu? Assim, a gente também tem que lembrar que uma venda de um Portinari é uma venda muito midiática. Então, para alguém vender um Portinari, comprar um Portinari, a não ser que seja no mercado paralelo, e aqui a gente precisa lembrar que o mercado ilegal de bens culturais é o terceiro maior mercado legal do mundo, que só perde para droga e arma, existe muita transação ilegal. Então, o Portinari, para ser uma transação ilegal ou uma transação que não gere uma comoção midiática, é muito difícil, porque um Portinari vai falar muito. É a mesma coisa que você vender, sei lá, uma Tarsila, um Andy Warhol. É muito difícil. E essa informação não chegar até o herdeiro, ou não chegar até o artista que está vivo, no caso de um artista que tem uma notoriedade muito grande. Então, eu imagino que no caso Portinari seja mais fácil esse controle, mas eu realmente não sei se essa lei, acho que ela já foi aprovada, mas eu acho que ela ainda não está sendo cumprida. Aplicada, né? Eu acho também que não. Não. Obrigada. Nada. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta, tenha ficado com dúvida nisso? Gabriela escreveu aqui, fiquei com uma dúvida em relação a esse arquivamento. Se uma obra tem rascunhos e desenhos, teste antes da obra final, bastaria arquivar junto das fotos da obra, ou deveria ter uma ficha como essa descrevendo cada um? E aí tem a ver com a pergunta que eu ia fazer, que você falou do laudo, e eu sempre vejo em montagem de exposição o museólogo fotografar a obra. E eu fiquei pensando, por exemplo, se eu fosse montar uma obra minha,
eu não teria como contratar um museólogo, mas então seria bacana que eu tirasse foto e botasse junto com essa ficha? Foram duas Sim. perguntas, então, acrescentei a Gabriela. Gabriela, então, essa pergunta que você fez é muito boa, porque eu acho que vai depender do olhar de quem está fazendo esse arquivamento. Para um museólogo, cada pedacinho de papel vai ser um item diferente que vai ser catalogado. Mas, como eu falei, isso aqui não é uma catalogação. Para o artista, o rascunho, o desenho, o estudo, não vai ser uma obra, né? A obra vai ser o resultado final daquilo. E eu acho que é muito importante estar vinculado à obra, por experiência em arquivos de artista. Eu já me deparei em situações em que eu estava mexendo no arquivo de um artista, que ninguém tinha mexido ainda, o artista não era mais vivo. Eu procurava, até que eu vi um monte de rascunho, e aí eu ia seguindo cronologicamente aqueles rascunhos, assim, porque também era um artista que botava data nos rascunhos, isso é importante. E aí, ou então que fazia, tipo, Moleskine e botava viagem para não sei aonde, eu sabia que ele tinha ido para não sei onde no ano tal. E aí eu ia seguindo esses rascunhos e entendendo o processo de criação da obra final, que era uma instalação gigantesca. Um site específico, alguma coisa assim. Então, é bom colocar junto, assim, a minha opinião, junto da obra, quando a gente pensa numa perspectiva de um ateliê de artista. Se for entrar numa de fazer uma ficha dessa para cada rascunho, para cada desenho, vai ser um trabalho que não é um trabalho de um ateliê, é um trabalho de um projeto de memória. E aqui não é um projeto de memória, aqui a ideia de se organizar o ateliê para que um dia, quem sabe, se fazer um projeto de memória, um catalogue raisonné ou alguma coisa assim. Mas dentro da dinâmica de um ateliê, eu acho que o importante é botar os rascunhos, os desenhos, os estudos na pastinha da obra que ele corresponde, não fazer uma ficha para esses elementos, né, de estudo. E Raíssa perguntou das fotografias, né? Isso, das fotografias durante o laudo. Você diz de guardar essas fotografias? Isso, porque... Porque essas fotografias, elas na verdade são fotografias de detalhes de ou partes fragilizadas, tipo um craquelê, que pode estar só o craquelê abertinho, não sei se todo mundo sabe o que é o craquelê, é quando tem uma pintura, e aí, por algum motivo, provavelmente de dilatação e compressão do material, ficam aqueles mini rachadinhos, assim, que formam quase uma trama. Esse craquelê, ele pode só estar ali e estar fixado, como ele pode começar a saltar, que a gente diz, e aí começa a ter perda da camada pictórica, né, da tinta. Então, geralmente, quando a gente fotografa um craquelê, é para a gente acompanhar. Então, a gente está lá no ateliê do artista, tem um craquelê, a gente vai fotografar para a gente ver, para aquilo é um ponto de atenção, para quando essa obra for embalada, ela vai passar por muitos momentos ali, né? Ela vai ser embalada, ela vai ser colocada dentro de uma caixa, ela vai ser transportada, e às vezes as condições de transporte não são ideais, ela vai ser sacudida no transporte, ela vai passar de uma temperatura quente para uma fria, para uma fria, para uma quente, e aí isso causa dilatação e contração do material, e aí esse craquelê pode saltar. Assim como um furo, assim como uma infestação de inseto, qualquer coisa. Então, essas fotografias de detalhe, de laudo, são muito importantes para você acompanhar a evolução da conservação ou da não conservação da obra. Tá ótimo. Obrigada. Acho que a gente vai para o próximo tema. Fiquei um pouco preocupada, né? Bom. Bem, o próximo tema são as informações técnicas para venda, que é o certificado de autenticidade, que é um documento muito simples. Não precisa ser registrado em cartório. Se quiser que seja registrado em cartório, pode ser. Mas o importante é que esse documento seja feito pelo próprio artista ou pela galeria que representa esse artista, contendo sempre a assinatura do artista. Pode ter também a assinatura do galerista, mas o importante é a assinatura do artista. Porque o que é o documento de autenticidade? É só um documento, um certificado, dizendo que aquela obra é de autoria daquele artista.
E você só precisa colocar foto, se for uma obra bidimensional, frente e verso. Se for uma obra tridimensional, 3 ângulos, tá bom. Título, data, técnicas, dimensões, seguindo aquele padrão, altura, largura, profundidade, série, tiragem e edição, quando tem. Por isso que eu botei num cinza mais claro. Uma frase muito simples: certifico que a obra acima é autêntica e de minha autoria, assinatura, local e data. Aqui em cima eu coloquei logo, exatamente pelo aquilo que eu falei, né? Existem artistas, ateliês que tem um logo, pode ser colocado. Pode-se fazer um papel, uma impressão num papel melhor, assim, de uma gramatura melhor. Existem artistas que fazem esse certificado e depois fazem um carimbo seco, não sei se vocês sabem o que é, aquele carimbo que não tem tinta, que você amassa o papel e fica a forma. Existem institutos que fazem certificado de autenticidade, como o Instituto Mundo de Lixa Clark, em papel moeda, mas o certificado, ele não é a obra. O certificado sem a obra ele não quer dizer nada. A obra sem o certificado, ela continua a ser obra. Ela pode perder algum valor de mercado, mas ela não deixa de ser obra. E ela não vira uma obra falsa ou uma obra sem identificação de autoria, porque ela não tem certificado. O ideal é que eles andem juntos. Mas, andando separado, também a obra não vai deixar de ser obra. Eles andarem juntos significa que o artista, no momento de vender essa obra, ele precisa ser o responsável, ou ele ou a galeria que o representa, por fazer esse certificado. Tá? Então, também quem for comprar a obra pede para o artista: por favor, você pode me dar um certificado? E às vezes o artista nunca fez, então também é bom saber o que precisa ter e ter a assinatura dele. Alguma dúvida sobre isso? A Raquel botou uma pergunta. O certificado de autenticidade pode ser emitido pelo galerista ou pelo agente de venda, leiloeiro, por exemplo? Pode. Pode, contanto que tenha a assinatura do artista junto. Porque quem diz que aquela obra é autêntica é o artista e não o leiloeiro ou o galerista. Infelizmente, a gente já viu muitos casos de falsificação, de venda de obra falsificada em leilão e em galeria. Então, tem que ter o... Isadora também, né? Isso. Oi, a minha dúvida quando eu já trabalhei em galeria, a gente tinha esse certificado de autenticidade, a gente fazia para as obras. Nesse caso, lá na galeria, era uma prática que a foto, normalmente era só a foto da frente, fosse uma imagem com uma qualidade um pouco melhor e também, como você falou, o papel era tipo um papel cartão, um papel de diploma, assim, melhor. Mas a minha dúvida é sobre a qualidade da foto. Se você acha que pode ser aquilo que você falou, só uma foto que identifica, ou se você acha que, nesse caso, é interessante ter uma qualidade de imagem melhor. Então, a foto que identifica é uma foto com uma qualidade boa, mas não precisa ser de alta resolução. De alta resolução é aquela que a gente vai ampliar e você não vai ver pixel, né? Você vai ver realmente os detalhes. A foto de identificação, ela vai ser uma foto que você vai conseguir ver detalhe da obra e ela vai estar muito bem, muito nítida uma vez que você imprimir. Essa é a foto de identificação. Quando eu falo foto de identificação, não é uma foto de baixíssima qualidade, não. É que tem uma qualidade que seja suficiente para você identificar, mas que não seja alta para impedir o seu arquivamento, porque o arquivamento de foto é um arquivamento muito pesado quando é foto de alta resolução. Então, no certificado é a mesma coisa, é uma qualidade boa para impressão, para que você veja nitidamente qual é a obra, entenda que aquela, sei lá, o bracinho assim é da sua obra e o bracinho assim é da outra obra. E o verso é muito importante. Eu não entendo por que ignoram o verso. Porque no verso você tem informações muito importantes das obras. Às vezes, mesmo que não tenha informação nenhuma, não ter informação já é uma grande informação. Então, o verso da obra, ou o fundo de uma escultura, por exemplo,
são partes muito importantes, por mais que elas não sejam visíveis para quem está numa exposição, elas são visíveis no momento de identificar a obra. Então, é bom, é importante colocar frente e verso. Se for escultura, botar o fundo da escultura. Se for uma obra, uma escultura, por exemplo, que seja tridimensional, botar as partes, sabe? Botar assim, fazer 3 ângulos da escultura é importante. Mais alguma? Acho que não. A gente está quase batendo 1h30, não sei se você quer continuar, se você quer parar. Vocês aguentam? Eu acho que é uma baita oportunidade, né, Camila? Acho que depois disso a gente... Quem não aguentar, vê depois no YouTube também. Pode sair, eu não vou ficar triste. Olha, todo mundo aqui está botando sim, sim, muito, muito Então tá. grande. Acho que está todo mundo animado. Então tá bom. Então eu vou falar sobre precificação e depois... Ai, eu não sei o que eu estou fazendo, pronto. E depois a gente abre mais uma rodada de perguntas. Bem, precificação é um assunto polêmico, é um assunto que tem muitos fatores que podem contribuir na alta ou na baixa do preço da obra. Tem fatores explícitos, mas também tem fatores que a gente não precisa muito comentar, porque acho que todo mundo aqui já sabe um pouco do mercado de arte. Tem fatores que são pela história da produção do artista, pelo currículo do artista, que podem valorizar uma obra de arte, mas também pode ser valorizada uma obra por ela ter passado em exposições. Existe um cálculo de que uma obra valoriza de 20% a 30% só dela ter passado por uma exposição. Assim, né? Isso é uma coisa geral, que tende a ser valorizada de 20% a 30%. Você ter a obra dentro de uma coleção de instituição pode valorizar o seu trabalho, você ser representado por uma galeria pode ser valorizado, pela galeria X pode ser valorizado mais ainda, pela Y um pouco menos. Você estar dentro de uma coleção particular também pode valorizar, mas também existem outros fatores que são, por exemplo, o local onde você vai vender essa obra. Se você tem um mercado que vai ser mais simpático à sua produção no Rio, e em São Paulo não vai gostar tanto da sua obra. Então existem muitos fatores para isso. O que eu trouxe hoje é para a gente entender como que se dá o preço de uma obra se você nunca vendeu, se você não tem uma galeria, porque eu acho que essa é a dúvida principal. A partir do momento que você começa a vender, vai naturalmente, ou então tem alguém que faça isso para você, um galerista, um marchand. Mas se você é um artista novo, ou tem uma produção que não tenha sido até esse momento valorizada pelo mercado, isso não quer dizer que a sua produção não é uma boa produção. Só quer dizer que o mercado, que tem as lógicas dele, e que tem suas modas também, ainda não valorizou a sua obra. Então, se você está nesse momento, é para você que a gente vai falar aqui. A gente não vai falar para artistas consagrados ou para galeristas, a gente vai falar para artistas que nunca venderam as suas obras. Então, o que é o valor de venda? O valor de venda de uma obra, ele é a soma do custo, da despesa e do lucro, tá? E a gente vai entender o que são esses 3 fatores que somados vão dar no valor de venda. E para você chegar nesse valor, você precisa se organizar internamente e organizar o seu tempo de trabalho. Muitas vezes isso é difícil para uma lógica de criação, mas pode ser necessário, e eu acho que para você chegar a um valor justo de venda da sua obra. Então, o custo. O custo de uma obra é o valor que você gastou para produzir. Então, são os insumos, a equipe, o material, o frete do material. Então, se você fez um
Bordado vai ser o tecido, a linha, a agulha, o táxi que você pegou saindo do Saara, cheio de tecido e linha. Vai ser a costureira que te ajudou. Isso vai ser o custo daquela obra, tá? As despesas. Despesa fixa para a produção do artista, proporcionais ao tempo de produção da obra. Aí aqui a gente precisa organizar melhor. Aqui fica mais difícil, mas é possível. Então, se você tem um ateliê alugado, por exemplo, quanto tempo você passou produzindo aquela obra? Ah, eu passei 10 dias produzindo aquela obra. Quanto que você paga de aluguel para naquele ateliê? Pago R$3.000 de aluguel. Então, você sabe que de ateliê você gastou R$1.000. Você gastou 1/3 do seu mês de aluguel produzindo aquela obra. Entendido? Contas. Quanto que você tem, qual é a sua média de contas do ateliê? Não são as contas pessoais, tá? São as suas contas de trabalho. Você tem uma média lá, você também gastou 1/3 do mês, vai ser 1/3 das suas contas. Quanto custa a sua hora de trabalho? E aí isso é um fator que pode aumentar com o tempo, e deve aumentar com o tempo, né? A gente ganha aumento na vida. A nossa hora de trabalho ela é valorizada. Então, hoje a minha hora de trabalho é R$20. Quantas horas eu passei? 240 horas. Façam aí as contas, confio em vocês. Tem um assistente. Quanto custa esse assistente por mês? Custa tanto. Ou foi um assistente só para esse trabalho? Se for um assistente só para esse trabalho, ele vai entrar na categoria custo, né? Lá atrás. Que, na verdade, quando você somar, vai dar a mesma coisa. A diferença aqui é que, se for um assistente fixo, você não vai colocar o salário dele do mês, você vai colocar o proporcional ao tempo que você gastou fazendo aquela obra. Se você tem uma hospedagem em site, por exemplo, que você paga mensalmente ou anualmente essa hospedagem em site, também é uma despesa fixa sua. Você também vai precisar fazer o proporcional do tempo que você passou produzindo aquela obra para saber o quanto de hospedagem você gastou nessa obra. São as suas despesas fixas que você vai fazer proporcional ao tempo que você trabalhou naquela obra. Isso podem entrar também outras. Faxineira do seu ateliê, enfim, suas despesas fixas de trabalho. A gente não vai colocar aqui o plano de saúde, sei lá, a academia. Não, são as despesas de trabalho. E o lucro. O lucro é entendido que ele, para valer a pena uma venda, esse lucro tem que ser 3 vezes o valor do investimento da obra, ou seja, das despesas mais o custo. O lucro seria 3 vezes. Só que, às vezes, vale a pena para você lucrar muito pouco naquela obra, porque é um amigo seu que você vai fazer um super desconto, porque vai ser importante para você que aquela obra esteja na coleção dele. Ou um colecionador que, apesar de milionário, ele chora desconto, porque acontece, geralmente são esses que choram desconto. Ele é milionário por causa disso, né? Exatamente. Então, mas ele ganha, por quê? Porque ele sabe que para o artista vai ser importante estar na coleção dele, porque ele vai emprestar a obra para exposição em museu, porque vão os amigos que são outros colecionadores na casa dele ver as obras que ele tem, vai se interessar por aquele artista, porque ele é amigo de curador, e aí o curador vai na casa dele ver, e vai pensar, esse artista está bombando, vou colocar na minha exposição. Óbvio que não são todos os curadores que fazem isso, tá? Mas pode ser. Esse colecionador é amigo de muitos galeristas, então os galeristas vão nos almoços, nos jantares, nos eventos na casa desse colecionador, ou simplesmente ele vai falar sobre a obra nova que ele tem. É isso o colecionismo, né? É essa troca de informações entre os colecionadores que falam sobre as suas coleções. Isso faz parte do colecionismo também.
Não é só isso, mas também. Então, vale a pena você fazer um desconto maior para esse colecionador, porque isso vai entrar na coleção dele. Ou você está lá no wishlist da Arte Rio, da Arte Sampa, da SP Arte, do sei lá o quê, para entrar num museu. Tudo bem que para estar lá você deve ser representado por uma galeria, né? Porque essas feiras não têm artistas independentes. Porém, mesmo sendo representado por galeria, você tem que saber o quanto que está sendo vendida sua obra. E aí vale a pena você lucrar um pouco menos, porque você vai entrar numa instituição, numa coleção de instituição. É de praxe do mercado que a venda da obra seja 50% do galerista, da galeria, 50% do artista. Então, na hora de pensar no lucro, também pensar que você vai receber 50% do valor de venda, ou seja, esse 50% tem que cobrir o seu investimento mais o seu lucro, tá? É óbvio que existem situações que não vão ser de venda, que vai ser de troca. Você vai trocar com outro artista a sua obra, ou você vai trocar com outro profissional do mundo da arte por um serviço, sei lá, você vai trocar com um restaurador. Você vai dar uma obra para o restaurador e ele faz um trabalho de restauro para você. Essas coisas acontecem. Mas o ideal é sempre que você não perca dinheiro produzindo uma obra, ou seja, que você venda acima da soma de despesa com custo. E, de preferência, que você lucre em cima disso. Afinal, o trabalho precisa ser pago. E quando a gente fala de hora de trabalho, a gente não está falando de lucro, a gente está falando de hora de trabalho. O lucro é o além disso. A sua hora de trabalho vai pagar as suas contas. O lucro vai pagar contas melhores, vamos dizer assim. Então, a gente precisa lucrar. A gente precisa falar sobre também o quanto o mercado da arte é injusto nas remunerações. Nas remunerações dos artistas, nas remunerações dos museólogos, nas remunerações dos produtores, nas remunerações dos curadores, o quanto que as relações de trabalho são muito precarizadas no mundo da arte. É muito raro você ver um trabalhador que tenha todos os seus direitos trabalhistas garantidos. Então, quando a gente entende precificação de uma obra, a gente está, na verdade, alimentando todo um sistema que precisa ter valor justo. E ter valor justo em cima de obra de arte para o artista, que foi quem produziu, é o primeiro passo, assim, quando a gente conversa com o artista, né? É o primeiro passo. A gente precisa remunerar o artista da forma como ele merece. Então, esse cálculo é um cálculo que eu acho que é o justo, né? Que é você cobrir as suas despesas e ter mais um lucro em cima dele. E que esse lucro venha também para você e não só para quem faz a intermediação da sua venda, se é que tem um intermediador, né? Então, por isso também que quando o artista entra numa galeria, o preço dele aumenta, porque ele tem que suprir as despesas que ele tem, os custos que ele tem, mais o valor todo que vai ficar para a galeria, os 50%. Então, aumenta. Enfim, é isso. Eu tinha mais uma parte para falar, mas eu acho que vai ficar muito longa, que é uma parte mais para artista que está no mercado há mais tempo, então acho que a gente pode parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, perguntas que eu consiga responder, porque esse assunto é um assunto difícil, precificação. Ou algum comentário também, estou aberta a comentários. Acho que está todo mundo digerindo, pensando. É um tema muito polêmico. Anne perguntou, MEI e artistas, quais os cuidados? A gente falou um pouco disso, Anne, no encontro com a Jaqueline. Ainda vai entrar no YouTube, mas não sei se a Camila saberia responder. Anne perguntou, MEI e artistas. Microempreendedor individual? Isso. Quais os cuidados? Não sei. Não sei
MEI é uma categoria que, teoricamente, nem museólogo pode ser mais, né? Então, eu realmente não sei. Não sei. É bom a Jaqueline, ela já deve ter respondido isso. Eu não sei. Sim. Ela falou um pouco sobre isso e vai entrar no YouTube muito em breve. Mas, enfim, eu estava lá, mas não saberia responder também. Estão falando aqui, fiquei pensando na descrição de notas e tal, a Anne. O Yuri falou, é botar em prática essas informações junto ao artista. E a Anne complementou, o que colocar, que ofereceu, vendeu, etc. Eu parei de compartilhar aqui para poder ver as perguntas. Peraí, fiquei pensando na descrição de notas e tal. Isso eu não vou saber dizer. Isso é muito importante que eu acho, por mais que seja MEI, independente da categoria, é muito importante ter um contador de confiança mesmo, porque, né, contador pode salvar a nossa vida, como pode ferrar a nossa vida. Então, é importante ter um contador e ele que vai dizer sobre descrição de nota. É botar em prática essas informações junto aos artistas. Acho que isso é um comentário, né? Sim, sim, sim. Eu acho que uma coisa muito importante que eu já percebi ao longo da minha experiência, que é um tanto nova ainda, né, claro, mas que, por exemplo, é muito legal que os artistas conversem com o curador, e óbvio, o curador, eu acho, assim, um papel ético também do curador estar conversando com o artista, porque ele vai saber o preço dos artistas, de uma forma geral, daquela exposição. Então, eu acho muito legal que o curador dê o toque, tipo assim, teu valor está muito baixo, porque, enfim, eu não sei, Camila, se você concordaria, isso eu sempre fico me perguntando. Se, por exemplo, em uma exposição, os artistas estão em uma faixa de preço, e um outro artista, apesar de ter já a sua trajetória, enfim, já, já tem uma trajetória, às vezes bota seu valor muito abaixo do que está ali do resto dos artistas. Você acha que isso pode desvalorizar a obra do artista? Pode, né? Sim, tem muitos fatores que podem valorizar e desvalorizar. Se você está dentro, você diz uma exposição que tem como um dos objetivos a venda, né? Não é uma exposição institucional, por exemplo. Sim, isso. É tipo uma exposição numa galeria e tal, num salão. Pode, é um assunto muito delicado para ser conversado. Eu acho que precisa ter um jogo de cintura e entender também o quanto que você está, como curador, tendo abertura para falar sobre isso, porque não é um assunto que é sempre recebido. Foi o que eu falei, a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu sou do time que acho que a gente tem que falar quanto a gente ganha, tipo, não tem problema nenhum, sabe, de falar. Acho que a gente tem que falar, acho que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, eu acho que isso ajuda todo o mercado. Acho que qualquer pessoa na cadeia do mundo da arte que vai descer muito o preço vai prejudicar as outras pessoas. O preço de uma obra de arte é muito mais subjetivo, porque é isso, existe esse cálculo, existe, mas também existem outros muitos fatores que são subjetivos que vão fazer as obras serem mais ou menos valorizadas. O preço de um produtor, o preço de um museólogo, o preço de um restauro não são subjetivos, tem um padrão de mercado. Se você cai muito, você acaba fazendo com que todo mundo caia junto, né? É uma ética de mercado. Mas você, como curador, que foi a pergunta que você me fez, eu acho que é bom conversar, né? É bom, talvez, ter esses preços, por exemplo, uma tabela, um catálogo, que esses preços sejam transparentes, que todo mundo saiba, que um possa consultar o do outro, para também o próprio artista que está com um preço muito baixo, ele poder elevar o preço dele, né? Porque também pode acontecer que a obra dele não seja desvalorizada, assim que dos outros sejam desvalorizados. Imagina numa exposição de fotografia, todo mundo é fotógrafo, todo mundo fez fotografia mais ou menos no mesmo formato. Tem dois que têm um preço muito abaixo.
vão querer comprar só esses dois, os outros vão ficar pechinchando, sabe? Para os outros vão ficar pechinchando para chegar, por que do fulano? Vocês estão na mesma galeria, vocês estão expondo no mesmo lugar. Isso se forem artistas, óbvio, que têm uma trajetória parecida. Não dá para a gente comparar também artistas muito consagrados com artistas no meio de carreira ou no início de carreira. E também a gente tem que lembrar que as técnicas e as mídias, elas influenciam muito. A gente sabe que pintura é o bibelô do mundo das artes, até hoje, né? É a técnica que é mais valorizada. A gente sabe que coisas em papel, no geral, gravura, desenho, aquarela, são muito desvalorizadas pela fragilidade do material, mas também por um certo preconceito de se achar que as coisas em papel são coisas um pouco inacabadas ou muito fáceis de serem reproduzidas. Uma gravura, por exemplo, acham que é uma coisa que se faz assim, de uma forma geral, e não é, né? Precisa de muita técnica, precisa de muito tempo, precisa de material muito caro para se fazer uma boa gravura. Enfim, mas de uma maneira, assim, voltando ao que você falou, eu acho sim que pode ser conversado, mas com cuidado. E eu acho que sempre a melhor coisa é ser transparente. Então, todo mundo botar o seu preço no catálogo para ter acesso para todos. Essa coisa de você chegar num stand de feira, você não ser nem atendido porque você não tem cara de quem vai comprar obra, em 2022, já passou, né? E acontece. Pior é que acontece. Ou então você chega e você fica constrangido de perguntar o valor de uma obra porque não está ali, porque não tem um catálogo. Você está numa feira. Teoricamente, quem vai na feira, qualquer pessoa que vai na feira está apta a comprar, porque está indo até lá para isso. Pode estar passeando, mas ela pode querer comprar também. E não se sente à vontade porque não tem um catálogo com os preços, sabe? Por quê? É uma venda, você está vendendo, você não tem que esconder. Sim, hoje eu estava conversando justamente sobre isso com o Bernardo até. Enfim, a gente estava pensando sobre essa questão, a gente foi conversar, enfim, sobre experiências, e aí é engraçado que a gente percebe o quanto que até em conversa a gente fica com medo, assim, será que é antiético falar? Mas acho que existe uma coisa assim da didática mesmo, a gente compartilhar, enfim, algumas dessas informações, e enfim, não sei se mais alguém tem perguntas. Se perguntar sobre ser antiético é o primeiro ponto para você ser ético, né? É você se questionar. E trabalhar com a ética, com a transparência, é a melhor forma de combater aquilo que não é ético. Então, se você está na dúvida se aquilo é ético, seja transparente, fale com todos, sabe? Fale, olha, queremos auxiliar de alguma forma no valor das obras de vocês. Vocês se sentem à vontade? Vocês querem compartilhar? Querem colocar numa tabela? Querem falar ao vivo? O que vocês querem? Querem discutir sobre isso? Pode ser gente que vai falar, não, me sinto à vontade, não quero, não vou falar. Como pode ter gente que vai falar, vamos discutir sobre isso. E geralmente vamos discutir sobre isso. Porque é um assunto que é muito complicado, muito pouco falado, então existe uma ânsia, sabe? Foi o que eu falei, essa apresentação, ela surgiu com um artista que nunca tinha vendido obra, toda essa apresentação. Ela surgiu com um artista na Casa de Escada Colorida que nunca tinha vendido obra e que foi pedir ajuda de como botar um preço. Fui perguntar para o Bruno, que é um dos gestores, ele até falou, né? Teve uma fala aqui. E o Bruno não sabia. E o Bruno conversando comigo, eu falei, Bruno, existe um cálculo, existem metodologias, a gente pode ajudar esse artista. E a gente fez uma conversa, eu, Bruno e esse artista. Eu apresentei essa metodologia e a metodologia de artistas que já estão no mercado. E isso surgiu, essa apresentação surgiu assim. Foi no pedido de um artista para falar sobre preço. A gente não é uma galeria, a Casa de Escada Colorida não é uma galeria. A gente não comercializa nada, tirando café. A gente não comercializa nada. A gente não representa artista. A gente é uma instituição sem fins lucrativos. Mas a gente pode sim falar sobre precificação. Falar de uma forma transparente. A gente não bota no nosso site o preço dos artistas, mas se os artistas quiserem falar sobre isso, a gente fala, a gente ajuda. Eu acho que essa é a melhor solução, na verdade. Sim, acho perfeita a sua fala, porque
o evento vem justamente dessa crença também, da didática, da transparência, de poder falar, enfim, de muitas coisas que são tabus e que isso só nos leva, enfim, a não... a uma dificuldade de trabalho. Eu acho que a nossa grande questão aqui é essa dificuldade de trabalho. Enfim, eu acho que você abordou tudo, Camila, assim, porque quando a gente fala sobre esse tema, vem o tema de especulação financeira, falta de transparência, as responsabilidades do comprador, enfim, todas essas nuances do mercado de arte, mas acho que você cobriu super bem. Eu espero muito em breve a gente estar conseguindo também abarcar isso aqui no evento, enfim, já estou articulando aí possíveis parcerias para a gente trazer isso mais engajado em discussões, mas, enfim, cenas do próximo capítulo. Não sei se mais alguém tem perguntas, se a gente pode direcionar para o final. É o último encontro com a Casa da Escada Colorida, hein, gente? Tenho certeza que vocês vão se calar para sempre. Olha, não precisa escalar para sempre. Eu estou colocando aqui o meu e-mail pessoal. É Camila S. Pinho. O S não está errado, tá? @gmail.com. Estou botando aqui no chat. Se alguém quiser entrar em contato comigo, posso não responder no mesmo dia, posso não responder na mesma semana, porque trabalho muito, mas eu vou responder, eu juro, eu prometo. Se eu não responder, vocês me cobrem. Instagram, Facebook, não tem problema não. No que eu puder ajudar, eu estou disponível, tá bem? E se quiserem encontros, Casa da Escada Colorida, a gente se encontra sempre lá. Sábado que vem tem o lançamento de um livro-obra do Rafael Adorjão, vamos estar todos lá. E MAN, não sei se a gente chegou a falar, né? Eu sou coordenadora de museologia do MAN, então também estou sempre lá, de segunda a sexta e alguns finais de semana, então se quiserem um café, uma visita, a gente está por lá, tá bom? Perfeito. Eu vou só deixar a mensagem de finalização, que é um padrão nosso, tudo bem? E aí a gente encerra. Tá bom. Mas, enfim, muito obrigada, né? Foi com certeza, assim, algo que a gente aprendeu muito. Muito obrigada, Camila, por você ter cedido o seu tempo, né? Foi super generoso. A gente passou um pouco da hora. Estamos muito, desculpa, eu fico muito. Não, acho perfeito. Acho que, enfim, a gente tem que aproveitar mesmo. E aí, agora, né, como foi nosso último encontro na Casa da Escada Colorida, então, finalmente, o último obrigada também à casa, porque, como a gente falou, esses são, enfim, oficinas que são dadas durante as residências artísticas, então, a casa se dispôs a tornar isso público de forma gratuita, então, assim, eu acho que o agradecimento nem alcança a ordem das palavras, assim. Então, por isso também vou indicar muito o trabalho da Casa da Escada, né? Já tenho experiência lá, fiz a residência de curadoria. Então, procurem, gente, o Instagram, o site, vamos aproveitar esse espaço. Está com exposição aberta agora também, então vamos aproveitar. Eu vou informar para vocês agora que, com o fim deste encontro, nós vamos entrar em um período de organização do evento, então a gente vai ficar por um tempo quieto, mas isso não significa que a gente não está fazendo coisas, a gente está organizando os próximos encontros. Então, eu sugiro que vocês se mantenham nos grupos de WhatsApp e Telegram, porque lá a gente vai informar as novidades dos próximos encontros. E também a gente sempre informa pelo Instagram do Camp, do IARTE, o Centro Acadêmico, Matheusa Passarelli. Então, por lá vocês vão saber quando a gente retornar. Deixa eu ver se tem mais algo para falar. Sim, as gravações de todos esses encontros já vão entrar no YouTube do Instituto de Artes da UERJ, e vocês também vão ficar sabendo por esses grupos que vocês já fazem parte. Então é isso, gente. Muito obrigada a participação de todo mundo. Acho que tão importante quanto a parceria com a Casa da Escada, com a Camila, que veio aqui, é também a presença de vocês, porque isso nos faz perceber que o que a gente está fazendo, né, tem sentido, que isso de fato é uma demanda, falar sobre trabalho em arte. Então, acho que a gente precisa cada vez mais estar unido, participando dessas discussões e acho que, na minha opinião, também lutando pela transparência e, enfim, melhores direitos trabalhistas também em arte. Acho que é isso. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Raíssa. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Mais uma vez, estou me colocando disponível
para qualquer coisa. E se vocês se interessarem pela Casa de Escada Colhida, a gente está com inscrição aberta para residência de curadoria. E fiquem de olho nas programações. Muito obrigada mesmo, viu? É sempre muito bom a gente poder falar. É uma forma também da gente da gente lembrar das coisas, da gente fazer contatos, é muito importante. Muito obrigada. Com certeza. Então, beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau.